Olá, hoje eu tô aqui no nosso Best Talks com uma pessoa muito especial, a Gislene Teixeira. Eu vou ter que ler aqui porque é muito título, é muita coisa. A Gislene, ela foi casada por 26 anos, ela tem um filho de 25 anos, ela é formada em letras, pós-graduada em neurociência, MBA em capital humano, MBA em gestão e estratégia de escola e agora ela está fazendo a graduação em direito. Ela é palestrante, escritora, apresentadora de rádio e TV e colunista. E ela é minha amiga. E eu fiz questão de trazê-la aqui na minha casa para um bate-papo super gostoso com vocês. E a Gi, ela, além de tudo isso que eu falei para vocês, hoje ela é voluntária na penitenciária feminina. Ela vai contar um pouquinho pra gente aqui. Gi, muito obrigada por aceitar esse bate-papo tão gostoso. A gente já conversou um monte hoje aqui em casa. Eu falei que eu precisava de uns 3 dias para te entrevistar. Mas a gente vai falar alguns assuntos e vamos deixar para falar mais vezes com a Gislene aqui. Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. E na verdade também é um prazer imenso poder, sempre que dão espaço para falar sobre tudo isso que a gente vai falar, porque é muito importante para todas as pessoas. Com certeza. O conjunto de tudo isso. Eu acho que você só esqueceu de falar que eu sou sexóloga. Eu ia falar agora. E tem mais uma coisa. E eu tô me achando o máximo, porque ela sempre tá em todas as televisões, no programa da Luciana Gimenez. E agora ela tá aqui, eu podendo entrevistar ela. Gi, por que você escolheu ser sexóloga? É uma longa conversa. Tem tempo? Vamos lá. Na verdade, desde os 14 anos, aquela época que nem tinha internet, porque eu vou fazer 52 anos, então nem tinha internet, era revista, nem sei que revista era, tipo Capricho, alguma coisa assim. Cláudia. Cláudia veio depois. Era Capricho, alguma coisa assim. E eu não tinha dinheiro para comprar revista, porque minha família era muito pobre e tal. Não era paupérrima, né? Não tinha dinheiro, porque antigamente não era outra coisa. E aí, meu pai me dava umas moedas de vez em quando para comprar lanche na escola. Eu estudava perto, levava o lanche de casa. E aí eu guardava as moedas para comprar revista. Só que na minha casa nunca minha mãe falou nem de menstruação, para você ter ideia. Eu vivi isso também. E aí qualquer coisa que chegasse, tipo revistinha, qualquer coisa assim, ela jogava no lixo. Então eu tinha que ler e jogar fora, ou dar para alguma amiga. Mas eu sempre quis, eu sempre lia, então eu negociava com jornaleira, uma coisa assim muito doida. E aí o que aconteceu? Mas por que eu queria ler? Primeiro, porque eu queria saber. Segundo, porque eu queria fazer bonito, fazer graça com as minhas amigas. Entendi. Tipo assim, eu vou ser a sabichona dessa área. Então eu chegava como quem não queria nada e falava assim, vocês sabiam que quando dá o primeiro beijo é assim, 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 assim? Então, e aí eu fui estudando. Não tinha material, não tinha nada disso, então era tudo muito esporádico, né? E aí eu fui lendo. E disso eu fui fazendo um hábito. Quanto mais eu lia, mais eu queria saber, uma coisa puxava a outra. Aí eu casei muito cedo, eu casei com 19 anos. Ainda não tinha internet nessa época, então eu comprava todos os livros. E até hoje, lanço um livro sobre sexualidade, sexo, relacionamentos, eu vou lá e compro. E aí eu volto na livraria, daí 15 dias, eu falo assim, o que tem de novo? Ah, tem esse. Eu falo, eu já li. E foi assim a vida inteira. Eu comecei depois a viajar, fazer cursos, congressos, sabia que tinha um congresso lá em Fortaleza, eu ia. E assim eu comecei a me interessar muito pela área de relacionamento, muito mais que de sexo. Porque eu queria saber como é que as relações humanas aconteciam. Você foi estudar sobre isso. Exatamente. Gi, sexo e sexualidade, que é a diferença um do outro? Sexualidade é relacionamento mais sexo. E sexo é só sexo. Se eu tirar sexo do relacionamento, eu só tenho uma amizade. Eu tenho um relacionamento fraternal. Entendi. Se eu tirar... Então, assim, sexualidade é sexo e relacionamento. Se eu tirar uma coisa de qualquer uma das partes, eu fico com uma questão incompleta, que não forma uma relação, no sentido de uma relação de casamento, uma relação de conjugalidade. Então tem que ter uma relação conjugal, por exemplo, matrimonial, a gente tem sexo e relacionamento. E sexo e relacionamento é sexualidade. Tá. Porque as pessoas confundem muito isso. Sim, né? Até por isso tem tabu, o tabu é muito grande por conta disso tudo. E eu dei uma entrevista para uma rádio faz um mês mais ou menos, falando sobre essa questão.
Se as pessoas entendessem o que é sexualidade, a gente teria assim muito menos problemas em todas as áreas. Nos crimes sexuais, que são muitos, e não teríamos tantos crimes sexuais. Por exemplo, o estupro marital é um crime sexual e as pessoas focam no sexo, né? Não teríamos os estupros por aí, não teríamos tantas questões, assédio, toda essa questão, porque as pessoas focam no sexo. Pedofilia também, e aí a gente olha para o lado da criança, por exemplo, muitas vezes ela não sabe o que está acontecendo, até uma criança já maior que ela consegue se expressar, porque ela não sabe que aquilo é errado. O tio, o vizinho, o avô, porque grande parte acontece dentro de casa mesmo, esses crimes, ela acha que é normal. Se faz cafuné na minha cabeça, por que não vai fazer cafuné, né, em outras partes? Então ela não sabe. Então muitos dos crimes, dos preconceitos de estudo vem por conta da falta de informação sexual. E aí quando fala, por exemplo, precisamos de educação sexual, as pessoas, a própria sociedade vai contra, porque fala assim, um discurso comum. Vai ensinar sexo para o meu filho que está na escola, que ainda é uma criança, um adolescente? Não, não é sexo, é sexualidade. Sim. Então, se entendêssemos qual é a diferença de uma coisa e da outra, melhoraria a vida em todos os aspectos. Gi, o que a pandemia, né, que esses 2 anos, fez com o relacionamento das pessoas? Porque a gente sabe que eu tenho inúmeros casais que se separaram, como eu tenho várias pessoas que se encontraram. Eu vou falar por mim, a gente estava conversando antes de eu te entrevistar, meu relacionamento melhorou muito, porque eu comecei a curtir minha casa, hoje eu tenho tempo de ficar final de semana conversando com meu marido, mas eu vejo muitas pessoas que não foi isso. E me fala como você vê que está atualmente o relacionamento pós-pandemia. Ainda não é o pós, né? Ainda estamos vivendo na pandemia, porque no pós a gente volta e fala do pós, que vai ter muitas mudanças no pós-pandemia de fato. Quando tudo voltar ao normal, ou ao novo normal, mas quando acabar de fato a pandemia. Tem até teses já, a gente estudando sobre isso, como vai ser as relações no futuro, né, depois que realmente terminar a pandemia. Mas muita coisa aconteceu. Realmente o número de divórcios aumentou absurdamente no mundo, no Brasil muito, mas não foi só coisas ruins, como você disse. A grande parte, né, desse todo realmente acabou em separação, em divórcio, em casas separadas até para ver o que acontece, não tomar uma decisão definitiva. E uma outra parcela menor, bem menor, acabou olhando e falando, nossa, eu até tive um cliente que falou assim, nossa, sabe que eu não conhecia a minha esposa direito, casada há muitos anos, e eu tô descobrindo que ela é uma pessoa muito legal, muito melhor do que eu imaginava, na pouca convivência que a gente tinha dentro de casa, que eles se cruzavam dentro de casa, né? Não tinha uma convivência. Sim, era um saindo, outro chegando, mandava um beijo de longe, vai passar rápido. Isso mesmo. Se falavam bastante por WhatsApp durante o dia, mas quase não se viam. Essa é uma parcela pequena que acabaram se descobrindo, porque assim, o relacionamento ele estava bom, no contexto deles, estava bom, não estava ruim, e aí eles acabaram aprimorando, foram aprimorando a convivência e foram vendo que tinha muito mais coisa em comum do que eles imaginavam e que melhorou muito e que agora o casamento tá ótimo, tava bom e ficou ótimo na pandemia. Agora, a maior parte foi o inverso. Descobriram que, na verdade, eu vou fazer um outro paralelo aqui, é mais ou menos como as pessoas falam da menopausa. As pessoas falam assim, nossa, então chegou na menopausa, a mulher não tem mais interesse por sexo. Na verdade é assim, a resposta é, se ela tinha interesse durante a vida inteira, ela vai continuar tendo. Se ela já não tinha, aí não vai ter mesmo, né? Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com evento, né? Sim. Menopausa e aqui, fazendo esse paralelo, não tem nada a ver com evento pandemia. Ele só foi um gatilho. Certo. Então, se já estava ruim antes, acabou ficando pior. Porque assim, já estava ruim, agora eu tenho que ficar dentro de casa com essa pessoa que já não estava bom pra mim.
então acabou indo para um outro lado, e esses casais, se ainda estão vivendo dentro da mesma casa, é aquela coisa, tipo, um tá na sala, outro vai pro quarto, um chega no quarto, outro volta pra sala, e é muito confuso. Então, o que, na verdade, a pandemia só escancarou como estão os relacionamentos. E você acha que teve alguma coisa boa que a pandemia contribuiu para os casamentos, ou para os relacionamentos, ou para a parte sexual? A pandemia contribuiu para alguma coisa? Sim, exatamente essa questão de estar junto, conviver é junto, né? Mas eu vou reforçar mesmo, conviver junto, de estar junto, de falar, vamos tomar um vinho, vamos conversar, de se conhecer, apesar de já estarem juntos. Porque o que acontece, a pandemia também trouxe bastante essa questão, o tempo de casados, por exemplo, de relacionamento, não é sinônimo de intimidade. Então tinha e tem, né, e vai continuar tendo, muitos casais que estão casados há décadas, mas eles não têm intimidade. Intimidade, tem casais que fazem sexo, que ficam nus, que tomam banho juntos, mas não são íntimos. Não tem intimidade. Então não trocam confidências, não falam sobre sexo, por exemplo, sobre fantasias, sobre desejos. Então é assim, eu estou com você, mas eu tenho meu mundo aqui que eu queria compartilhar, mas eu não sei como é que eu vou falar sobre isso, porque eu não conheço o outro. E aí, a pandemia para esses casais trouxe esse universo de trocar mesmo, dar mais intimidade. Criar essa intimidade, trocar os afetos, de afetividade mesmo. E aí melhorou bastante as relações. Você acha que sexo é importante? Olha, eu perguntando pra sexóloga, parece redundante, mas eu quero saber quanto sexo é importante para um relacionamento. Olha, tem uma frase de um livro que eu não lembro o nome do livro, nem do autor, que diz assim, sexo não é tudo, mas é 100%. Sexo não é tudo num relacionamento. Tem até alguns estudos que não são conclusivos, mas diz assim, sexo é 70% de um relacionamento, aliás, 30% de um relacionamento. E os outros 70% é o relacionamento em si, a relação como um todo. Por que trazem esse número? Que obviamente, né, ele pode ser maior, menor, enfim. Mas ele não pode ser mais que 50%. Por quê? Vamos pensar no seguinte. Eu conheço vários casos assim, já atendi muitos casos assim. Se eu coloco o sexo como 60% de um relacionamento, ou enfim, mais da metade, meu foco então é sexo no relacionamento. Seu relacionamento está alicerçado em quê? Sexo, prazer. Aí você fala, ok, pode ser também. Só que tem um detalhe, se acontecer alguma coisa, acabou, que o sexo tiver que ser tirado dali, uma doença, eu atendi muitos casos de mulheres com câncer, que tinham que ficar por um período, alguma doença, ficar 40 dias, 50 dias, 2 meses, sem ter relação sexual. E aí eu também sou especialista em relacionamento extraconjugal. E aí é uma brecha para entrar, por exemplo, uma terceira pessoa, porque o meu foco era sexo, eu não tenho mais, então, portanto, aquele relacionamento não tem mais valor para mim. Então, tem esse viés. E aí, então, assim, se o sexo é a parte mais importante, eu tiro o sexo, para fazer um teste, né, é só você analisar como é que é no que está alicerçado o seu relacionamento. É mais sexo, o que segura meu casamento é sexo. Tá, então você está com um problemão na mão, porque se você tirar o sexo, acabou o casamento. Agora o inverso, 70% do meu relacionamento é relação, né, intimidade, parceria, e o sexo é os 30%, por exemplo. Se eu tirar o sexo, é sustentado o relacionamento? Sim, então ok. E esses 30%, ele tem que virar 100%. Sexo não é tudo, mas é 100%. Esses 30%, ele vai virar 100%. O que quer dizer isso? Que quando você estiver ali, né, focado no sexo, você vai estar 100% presente. Entrega. É entrega. Uhum. E aí vai ter que ser uma outra live, porque aí o assunto é longo. Mas, por exemplo, o que é sexo? Quando é que começa o sexo? Na verdade, as pessoas perguntam assim pra mim, quando que começam as preliminares? Então eu falo o seguinte, claro que não é exatamente na forma que eu vou falar,
porque sexo não deve ser planejado no sentido de, todo dia 15 do mês a gente transa, né? Mas eu vou dar um exemplo pontual. Eu transo todo sábado à noite, às 9 horas da noite. Então, quando que eu vou começar as preliminares? Então, vamos supor que hoje fosse sábado. Quando que eu vou começar as preliminares do próximo sábado, às 9 horas da noite? Hoje, quando eu acabar de ter a relação que estou tendo. Por quê? Porque preliminar não é ali quando você tira a roupa e vai e começa a dar beijo aqui, beijo ali e tal. Mas a preliminar é bom dia de manhã, saber como é que você está, aquela coisa toda. Isso pros dois lados, Para os dois lados. Porque senão, aí vem a questão do não ter intimidade. Aí é só, vamos transar? Então tira a roupa e agora a gente vai ter relação sexual. Uma outra pergunta. Pra eu amar alguém, eu, Gisele, acho que não existe amor se eu não ver admiração. Me fala sobre isso. Tem aquela história que eu discordo, que as pessoas falam em amor à primeira vista. Eu discordo de tudo isso, de alma gêmea, de várias questões, mas eu vou focar na coisa linear. Eu não posso... relacionamento é construído. Sim. E o que alicerça um relacionamento saudável, porque a gente tem todos os tipos de relacionamento. É muito vago a gente falar qualquer coisa de relacionamento. Porque o que eu tenho um relacionamento, tá? Ele tá alicerçado em quê? É o que mais chega para eu atender. Primeira pergunta que eu faço é, está alicerçado em quê? E aí, como chegam para eu ajudar, né? É só interesse financeiro mesmo. É por causa dos filhos. Porque eu não vou dividir patrimônio. Eu sei até que ele tem outra família, mas eu não vou dividir patrimônio. Então, assim, interesse profissional, por exemplo, status. Então, primeira coisa é entender, o relacionamento está alicerçado em quê? Se for um relacionamento saudável, e ele não tiver amor, ele vai estar alicerçado em qualquer outra coisa, certo, né? Mas o saudável, ele tem amor, que é o que une as pessoas. Então, como é que o amor o relacionamento é construído, o amor é um ingrediente. Então não tem nada primeira... Então, aí as pessoas falam assim, amor à primeira vista. Como que é amor à primeira vista se você não sabe quem é a pessoa, você bateu o olho... Então isso é tesão, é paixão, é o quê? Isso não é tesão, nem é paixão, isso é atração. Atração à primeira vista, como se eu olho e falo assim, nossa, que lustre lindo, tá aceso, tal, é um luz, tem cristal, tá me chamando a atenção. O amor se constrói. Então é atração à primeira vista, aí vem a paixão, você vai conhecendo, vem a paixão tem um tempo de duração. Ele afirmou que não existe amor à primeira vista, tá certo isso? Certíssimo, não existe amor à primeira vista, existe atração à primeira vista, na sequência tem todo um caminho. Aí vem paixão, a paixão é neuroquímica, e aí ela tem um tempo de duração. Por quê? Porque depois ela passa a ser amor, vem a construção, né? Porque a paixão é aquela coisa eufórica, aquela coisa que você esquece de comer, aquela coisa que você fica enlouquecida. E aí tem um estudo que diz o seguinte, o efeito da paixão, por que ela tem um tempo de duração? Porque o efeito da paixão no cérebro é como a cocaína. É como se você tivesse uma overdose de cocaína, por isso que ela tem um tempo de duração e ele é curto. E depois disso, passa essa neurose, essa euforia toda, e aí vai sendo construído, vai amenizando, e aí é a construção do amor. Agora, tudo isso é alicerçado por muitas questões, respeito, etc, etc, cumplicidade, amizade, mas um dos principais itens é a admiração. A gente não consegue amar, desejar, querer aquilo que a gente não admira. Com certeza. Isso é a minha teoria de vida, eu falo isso para meu filho, eu falo isso para todo mundo. Se você quer realmente amar alguém e viver com alguém por muito tempo, se você não admira essa pessoa, caia fora rápido. E só um detalhe, né? E também entra na questão da conquista. E aí é como é que eu vou te explicar? Quando a gente está no relacionamento e ele é longo, ele é longevo, na verdade não é o tempo de duração, mas é a qualidade do relacionamento. E aí fala assim, esfriou, ele não me procura mais, eu e um vaso ali no canto da sala é a mesma coisa. Por quê? Porque na verdade a gente quer que o outro
tem interesse por nós. Mas, para que o outro tenha interesse por nós, a gente precisa ser interessante. Para ter alguém interessado, a gente precisa ser interessante. Por quê? Porque o outro não deseja aquilo que ele já tem. Portanto, nós temos que ser diferentes o tempo todo. Ah, então é uma corrida dos ratos? Não, mas a gente tem que ter atrativos para que o outro se interesse e que esse ciclo se repita. Então, o outro ele precisa estar ter admiração por nós. Sim. E não é só uma questão de aparência, né? E muitas mulheres, principalmente as mulheres, investem na aparência e achando que eu vou mudar o cabelo, agora eu tô bonita e é isso que vai prender. Não é. Mas o que é que faz o outro ter admiração por você? É seu jeito de ser, são as coisas que você faz. É um conjunto. Mas a admiração ela tem que ser presente em todo o tempo do relacionamento, mesmo que ele dure a vida inteira. Fica a dica aí, mulherada. Se você não admira quem você tá na hora de repensar o seu relacionamento. Gi, vida saudável e sexo, uma tem correlação com a outra? Se eu tenho uma vida saudável, meu sexo é melhor ou isso é balela? Tem tudo a ver, porque se eu não tenho uma vida saudável no todo, né? Eu também, e porque o sexo, ele é um dos 4 pilares da qualidade de vida. Sério? Sério. Quais são os outros? Família, lazer, eu não lembro o outro. Tá. Mas o sexo está entre os 4 pilares da qualidade de vida, das qualidades de vida. Se eu não tenho sexo, eu já deixo a qualidade, os alicerces da qualidade de vida capenga. Agora, como é que eu faço para ter qualidade de vida? Eu preciso ter o alicerce completo. Certo. Então, eu preciso investir em lazer, em descanso, em sono, em alimentação, em atividade física, em saúde física, emocional. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho comorbidade, isso vai afetar automaticamente o sexo, por exemplo. Às vezes eu tomo medicamento por conta de uma comorbidade e vai afetar a questão da libido, por exemplo. Então, o que acontece? Se eu estou fragilizado, debilitado, e aí entra a questão da autoestima. Na verdade, são muitos fatores. Entra a questão da autoestima. Eu tô gorda, então eu acho minha autoestima diminui, né? Está fragilizada, vulnerabilizada. Então eu tenho vergonha de tirar a roupa e ter relação sexual, ou ficar nua mesmo, nem falo da relação sexual, mas eu tenho vergonha, então cada vez eu vou me embotando. Então é um conjunto de fatores. Agora, se eu invisto em saúde, em atividade física, por exemplo, porque tá tudo interligado, eu vou cuidar do corpo, eu vou cuidar da mente. Conjunto. Sim. E automaticamente eu estou alicerçando a questão da sexualidade, do sexo e dos relacionamentos. Lembrando que sexo, a gente também fala de relacionamento, a gente fala de sexualidade. E se uma das pontas estiver solta, por exemplo, a questão da estrutura física mesmo, ela está comprometida, automaticamente eu vou comprometer a outra ponta. Entendi. Então, a atividade física é condição sine qua non para você ter a questão sexual equilibrada, em dia, saudável. Tá. E eu quero, só para finalizar o nosso bate-papo, que a gente vai chamar várias vezes a Gi para falar aqui com a gente, muitas coisas. Quais as dicas que você dá hoje para a mulher ou para os homens ter um bom sexo? O que para você, assim, se eu pudesse elencar 4 ou 5 itens para você ter hoje eu quero ter uma noite de sexo maravilhosa. O que eu preciso fazer? Eu acho que eu vou resumir esses 4 em 1. Na verdade, é a masturbação, né? Que as pessoas falam de masturbação. O que é masturbação? Na verdade, um nome mais elegante é falar de sexo solo, que é o autoconhecimento. Quando fala de masturbação, as pessoas falam, ai que horror. Porque você fala nisso, choca as pessoas você falar isso. Exatamente. Se eu falar em masturbação, nossa, que horrível essa palavra, né? Exatamente. Isso que nós estamos em 2021. Mas eu comecei pela que choca para poder chegar na outra ponta. Tá. E aí quando as pessoas falam masturbação, todo mundo fala, ai que horror, que coisa, tal. Só que tem um detalhe, o que é masturbação?
nada mais é do que o autoconhecimento. É você conhecer o seu corpo, você conhecer o que te dá prazer, o toque, a pele, porque sexo não é só penetração. E aí vem a questão do sexo e da sexualidade, do afeto, da entrega, da intimidade, tudo isso que nós falamos. Agora, quando eu conheço o meu corpo, eu sei que de repente eu não preciso da penetração porque o meu parceiro tem alguma disfunção sexual. Primeiro que não tem disfunção sexual sozinho. Por exemplo, antes as pessoas falavam de sexo, ejaculação precoce. Conforme as coisas, vamos estudando, a ciência vai sendo desenvolvida, hoje a gente não fala mais em ejaculação precoce. Por quê? Porque não é precoce. Se eu fiz, e aí eu vou falar da masturbação, eu estou sozinho ou sozinha, mas eu vou falar do homem. Ele está lá, ele está se masturbando e ele ejacula, ele tem todo o processo completo para chegar no prazer completo dele e ele ejaculou, não importa se é com 2, 3 minutos, ele fez todo o processo, ele está satisfeito, tá pronto ali, né, o ciclo do prazer dele. Então, 3 minutos, 2, 3, 5, 10, tá tudo certo. Quando ele passa a ser disfuncional? Quando ele está com uma parceira e ela precisa de 15 minutos e ele faz o ciclo completo do prazer dele em 10. E aí vai falar assim, ele tem ejaculação precoce. Porque cada um tem o seu time. Exatamente, então não é precoce que chama mais, é rápida. E é rápida comparada a quê? Então, quando a gente começa a entender a questão da sexualidade ou do sexo, como eu falei lá da educação sexual, a gente entende que disfunção pode não ser disfunção, que pode ser só um episódio também. Mas, para eu dar prazer para o outro, na verdade é uma troca, né? Eu tenho que saber o que me dá prazer, o outro saber o que dá prazer para ele e juntos existir a troca. Porque se eu não, vamos supor que eu tenha um parceiro, se eu não sei o que me dá prazer, eu nunca tive um orgasmo, por exemplo, e tem uma infinidade de mulheres assim, e aí eu fico esperando que o meu parceiro me dê prazer. Só que se eu não sei, como é que ele vai saber? Certo. Tem muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres assim, que ela não sabe exatamente o que é o que. Ela fala assim, vagina, ela fala que vagina é tudo. Quando fala vulva, ela olha assim, tipo, de onde você tirou essa palavra? Que isso? Né? E clitóris, ela fica olhando e aí você fala assim, mais difícil. Como assim? Se ela não sabe, que dirá o homem que não tem. Então, só para resumir, hoje é questão básica, se eu não conheço o meu corpo, se eu não me conheço, se eu não me toco, se eu não me masturbo, eu não posso falar em um bom sexo. Sim, porque o primeiro passo é autoconhecimento. Tudo na vida é autoconhecimento, né? E autoconhecimento próprio, né? Que a gente chama elegantemente a masturbação de sexo solo. Então eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quais são as minhas fantasias, os meus desejos, quais são os meos gatilhos, quais são o que eu quero. E aí em outro momento a gente pode falar, por exemplo, das crenças. Quando a gente vai pra cama com o marido, por exemplo, não é só você e ele que tá na cama. Tem uma galera ali na cama. É você e ele fisicamente. As fantasias. Tem o pai e a mãe, tem as crenças religiosas, tem os tabus, tem os preconceitos. Agora, se não é compartilhado isso, não exatamente na cama, né? Mas aí vem a questão da intimidade, da troca, dos diálogos, de tudo isso. Aí cada um vive no seu mundo e não consegue. Então, para ter sexo saudável, uma noite de prazer, enfim, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o outro e trocar informação. Não existe sexo sem diálogo. Com certeza. Gi, queria te agradecer. Eu acho que essa dica é muito grandiosa e eu vejo várias pessoas, mulheres que eu conheço, e realmente as pessoas têm medo de falar de sexo, muito mais medo de falar masturbação. Muito obrigada por falar de uma forma tão gostosa. Quase um palavrão, né? Exatamente. Muito obrigada. E a gente vai trocar muitos best talks com você, porque eu acho que o sexo tem que parar de ser uma palavra tão, sabe, que dá medo das pessoas falarem e discutir. A gente tem que falar isso de uma forma gostosa, como a gente conversou aqui, e trazer essa informação cada vez mais próxima das mulheres e dos homens também, né? Muito obrigada, Gi. Eu que agradeço e estou à disposição, porque é um prazer falar sobre isso. E foi um prazer. Gente, autoconhecimento é tudo. E sexo tem tudo a ver com vida saudável, tá? Muito obrigada.